Boa tarde, meu nome é Andréa Souza, sou professora de inglês e hoje nós vamos dar sequência, com a aula do 8º ano, dar continuidade no conteúdo que o professor Ricardo, na aula passada, iniciou. Vamos falar do future, o futuro, com o going to. Então, na aula passada, foi explanado que o will é empregado no futuro, mas também o going to. Então, existe uma diferença entre will e going to. Vocês viram que o will, ele expressa incerteza, expressa um desejo, algo que está sendo planejado para o futuro, mas que não tem tanta certeza se vai acontecer. O que é que a gente vai ver hoje? O going to, ele expressa certeza. Ele está expressando aí um desejo de um futuro próximo, de que algo vai acontecer. Então, quando eu digo assim, I'm going to school English, eu estou dizendo que eu vou estudar inglês. Então, eu estou aí mostrando um futuro que eu sei que vai acontecer, que eu vou estudar inglês. Então, nós temos como exemplo que o going to quer dizer algo que expressa certeza no futuro. Nós temos aí outro exemplo, aplicando a frase aí, com o going to, que ele diz que comprou, que viu uma casa perfeita e que vai comprá-la amanhã, Eu vou comprar a casa amanhã. House tomorrow. Então, tomorrow quer dizer amanhã, está explicando aí quando vai ser comprada a casa. Então, é um futuro próximo, o que expressa certeza. Aí nós temos gone. Atenção aí, gone. O gone pode ser usado substituindo o going to. O que quer dizer? Sim, ele é o going to, só que de uma maneira informal. Vocês podem ler aí no slide que está dizendo que a gente pode usar o gone em músicas, em conversações, de uma maneira, de fato, mais informal. Enquanto o going to nós usamos em textos, em uma situação mais formal. Formação de frase. Nós temos aí o verbo to be. O verbo que é muito usado em inglês, que quer dizer ser ou estar. E aí nós precisamos desse verbo quando a gente fala do futuro com going to. Primeiramente, nós temos ali os pronomes, os pronouns, que também estão associados ao verbo. I, you, he, she, it, we, you e they. Nós temos aí o verbo to be, que quer dizer am, is e are. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Não? Ok, então, nós temos aí que nós precisamos do verbo to be para fazer a construção da frase no futuro com o going to. Forma contraída. Então, vocês podem observar que em alguns textos aparece a frase com esses pronomes, com o verbo to be, na forma contraída. Ao invés de aparecer I am, aparece I'm. Ao invés de aparecer she is, she is. Então, isso é o que a gente chama de forma contraída do verbo.
tá certo? Tem com todos aí, todos os pronomes que eu já disse anteriormente, e a gente pode usar e pode encontrar em textos que significam o mesmo, por exemplo, I am, eu sou, eu estou, que também, na forma abreviada, significa eu sou ou estou. Ou, dependendo do tempo verbal, como a gente está falando de futuro, eu estarei ou eu serei. Formação de frases. Todo tempo verbal, ele pede, em inglês, a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Na forma afirmativa, é construída aí a frase pelo sujeito, ou seja, de quem se fala, que pode ser o sujeito ou o pronome. Por exemplo, eu tenho aí my brother. My brother quer dizer meu irmão. Então, é de quem eu estou falando. Logo em seguida, nós temos o verbo to be, que é representado pelo is. Então, eu estou empregando seguidamente do going to, que é a expressão que está aí mostrando que nós estamos usando o tempo verbal futuro, de algo que vai acontecer com uma certa precisão. Então, quando ele disse aí, meu irmão irá visitar nossa avó, grandmother, nossa avó. Então, é uma expressão que vai acontecer num futuro próximo e que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, por isso foi empregado aí o going to na forma afirmativa, tá ok? Forma negativa. O que é que nós temos? Nós temos aí o not. Por quê? É a partícula que indica a negação. Se eu estou dizendo forma negativa, é porque eu estou negando. Era como, por exemplo, no exemplo da frase anterior, que eu disse que meu irmão irá visitar a nossa avó. Então, eu posso dizer que meu irmão não irá visitar a nossa avó. Então, eu iria empregar aí, my brother is not. Então, quando eu quiser negar, usar uma negação, a única coisa que vai alterar é que eu tenho que acrescentar o not depois do to be, depois do verbo to be. Primeiro vem o sujeito ou o pronome, como eu já disse, que é a pessoa a qual nós estamos falando, e depois do verbo to be nós empregamos aí o not, já que estamos falando de forma negativa. Forma interrogativa. Se eu digo forma interrogativa, é aquela que nós fazemos uma pergunta, aquela que nós estamos interrogando. E existe uma questão que é importante ressaltar, é que na oralidade tem que ter a entonação, para que a gente saiba que é uma pergunta, a gente tem que entonar a pergunta. Já na escrita, ao final da frase, nós temos que colocar o ponto de interrogação para identificar que ali é uma pergunta. Fora isso, em inglês, nós temos aí, como exemplo, que o verbo to be, ele vai vir na frente, ele vai iniciar. Ao invés de ser o sujeito, que é a pessoa de quem a gente fala, como lá na forma afirmativa e na forma negativa, nós vamos ter aí o verbo to be na frente, are e u. Ao invés de ser you are, nós vamos ter are e u. Então, inverteu. E u quer dizer você, é o pronome, o sujeito de quem a gente está falando. Mas, na forma afirmativa, a gente inverte. O verbo to be vem na frente. Então, ele está perguntando aí, weekend, você irá à praia este final de semana? Essa é a questão. Então, a gente tem que saber também, na oralidade, fazer a entonação na forma interrogativa. Lembrando que na escrita, sempre colocar a interrogação no final. No início, a gente inverte, coloca o verbo to be na frente e depois é que a gente coloca o sujeito. Nós temos agora, asking about the future, perguntas sobre o futuro. Então, yes ou no? Sim ou não? Nós sabemos que em inglês nós temos que especificar o sim ou não quando a gente responde a uma pergunta. Não basta a gente dizer sim ou não. A gente sempre tem que dar uma especificação
na nossa resposta. Então, aí ele está perguntando, are you, né, going to the theater? Você irá ao teatro? Você vai ao teatro? Yes. Sim. Quando ela diz yes, sim, não basta dizer o yes, mas yes, I am going to the theater. Sim, eu irei ao teatro. Se a resposta for negativa, nós usamos no. No. I am going to the park. Não, eu irei ao parque. Então, é importante nós ressaltarmos aí que nas respostas rápidas de yes ou no em língua inglesa, nós utilizamos aí de forma específica, especificando sim, se eu vou ao teatro, como por exemplo, ou não, e dizendo aonde eu vou. Aí nós temos aí os linking words, né, que é chamado de conjunções. As conjunções em inglês, elas são pequenas, né, porém elas têm um valor significativo muito grande, porque elas estabelecem ideias, elas têm uma relação de sentido. But é uma palavrinha bem pequenininha, mas ela quer dizer mas. Ela é uma conjunção que indica uma oposição. Então, quando a gente vê daqui a pouco, no próximo slide, vai mostrar ela empregada aí no futuro, no future, com going to, faz toda a diferença, tá certo? Nós temos outras como and, que é o E com som de I. Temos várias conjunções aí representadas, né, as linking words, representadas aí e que a gente pode associar ao going to. Veja, então aí nós temos as conjunções, as linking words, associadas, e nós temos um exemplo bem claro na primeira, que nós temos o because. O because também é uma conjunção, significa porque. Eu estou dizendo, I am not, olha, eu não vou, né? I am not going to, eu não vou, eu não irei. Já tem o not ali, está mostrando que está na forma negativa. Nós estamos aí negando, porque apareceu a partícula not. Mais uma vez, o going to mostra que essa frase está no futuro, que expressa algo certo no futuro. Então, e que eu não irei, certo, ao parque, né? Porque, veja, because, porque. Então, essa conjunção agora vai ligar essa primeira frase à segunda frase. Porque I am going to the beach. Então, porque eu vou à praia, tá certo? Então, eu não vou ao parque porque eu vou à praia amanhã ou no final de semana, tá? Então, a gente pode observar aí que as conjunções, elas têm essa função em inglês, ligar, certo, uma ideia à outra, seja ela de oposição, seja ela de adição, que é o exemplo da conjunção and, que a conjunção é. Nós temos aí uma tirinha do Garfield, que foi empregado aí a conjunção que eu já falei dela anteriormente, a linking word, mas, que é but, em inglês, onde ele diz que não vai comê-lo, né? Eles estão tendo um diálogo, que não vai comê-lo, mas que vai bloqueá-lo, né? Eu falar dele, desrespeitá-lo, lá no blog. Aí ele diz, kids, crianças. Então, a gente usou ali, but, mas, eu não vou comê-lo, mas vou desrespeitá-lo, né? Falar de você lá no meu blog. Então, nós tivemos aí duas orações, como foi citado anteriormente, que estão empregadas no futuro e que foi necessário uma linking word, uma conjunção, para estabelecer uma ideia de oposição na tirinha. Outra situação de tirinha, né, nós temos aí, é do Cebolinha, certo? Onde foi aplicado o gone. Lembra do gone? A gente falou nesse instante. É aquela palavra que pode ser também going to, porém gone nós usamos em uma situação mais informal, em uma conversação, num diálogo, em músicas. E aí foi empregado numa conversação
do Cebolinha com o Cascão. Porque o Cebolinha, ele acredita que vai ser um grande artista. Ele tem plena convicção que ele vai ser um grande artista. O Cascão questionou ele se ele sabe desenhar realmente, e ele afirma que sim, ó, of course. Sim, claro. É claro. Então, nós temos aí o Gone como exemplo, né, no texto. Vocês podem observar no slide. Para que haja, certo, essa interação e essa informalidade. Lembrando que se fosse uma situação formal, nós teríamos aí aplicado going to ao invés de gone. Aí nós temos o exemplo da música dos Beatles, que foi mencionada lá anteriormente, quando a gente deu o exemplo de gone e going to. Nós falamos que existem muitas músicas que pode aparecer o gone. Então, vocês podem observar essa música aí, vocês podem ouvi-la, né? Depois da nossa aula, vocês podem escutá-la, ouvi-la, pesquisar, e vocês vão perceber a aplicação do gone, né, da forma futura. Podem até procurar a tradução dela e vocês vão compreender melhor o emprego do gone nessa frase, nessa música. Review will. Então, nós falamos lá no início, na aula passada vocês viram sobre o will. Will e going to, os dois estão sendo usados para expressar o tempo verbal futuro. Futuro que a gente fala de algo que ainda vai acontecer, porém em inglês há essa distinção. O will está lá empregado na frase quando expressa uma incerteza, um desejo, um projeto para o futuro que eu não tenho convicção. Por exemplo, se eu digo que eu vou viajar para a praia, mas eu não marquei data, eu não me organizei, então eu não sei ainda quando eu vou, é um futuro incerto. É um desejo meu de ir à praia. Então, eu ia aplicar aí o will. Né? Na forma negativa do will, o que é que pode acontecer? A gente pode colocar aí will not ou a sua forma contraída, que é o won't. Então, se eu escrever will not na forma negativa ou won't, não vai alterar, vai ser o mesmo sentido, eu vou estar negando, tá? Na forma interrogativa, nós colocamos o will no início da frase, e lá no final, a gente vem com um ponto de interrogação. Então, isso aqui vocês viram na aula passada, nós estamos revisando, relembrando, que é o emprego do will, do futuro. Quem é meu aluno também já teve esse assunto esse ano em sala de aula. Nós tivemos a oportunidade de estudar esse conteúdo, os 8º anos. E aqui, nós temos a revisão do going to, que é o que a gente viu hoje. Se o will expressa uma incerteza no futuro, o going to ele expressa uma certeza, tá? É um futuro próximo, que vai acontecer logo. Por exemplo, se eu digo que I am going to study English tomorrow. Eu vou estudar inglês amanhã. Então, eu estou expressando aí uma certeza minha de algo que vai acontecer amanhã, que eu vou estudar inglês amanhã. Nós temos também, relembrando, como eu já disse a vocês, todo o tempo verbal, ele apresenta a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Na forma afirmativa, nós tivemos o sujeito ou o pronome, né, que é de quem se fala, acompanhado do verbo to be, am, is ou are, o going to e o verbo principal. Lá na forma negativa, nós só fizemos acrescentar o not, né? Quando a gente está negando, o not, ok? Na forma interrogativa, a pergunta. Então, a gente colocou o quê? O verbo to be na frente e lá no finalzinho o ponto de interrogação. Tá certo, gente? Nós temos aí um dialogue. Um dialogue quer dizer um diálogo, uma conversa entre Peter e Jane. Né? Eles conversaram, eles se encontraram, eles são amigos,
tá certo? Então, é uma situação informal, uma situação próxima, já que eles são amigos, ó. Hi, good evening. Hi, good evening, Peter. Então, eles se cumprimentaram, hi, porque eles são mais próximos. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Ele questionou se ela iria viajar para a Argentina nestas férias, ó, vacations, férias. E ela disse aí o quê? No. Então, nós já sabemos que o no quer dizer não. É isso, ela está negando. Ela diz que I am going to Argentina. Então, ela está afirmando ela disse, eu irei para a Argentina. Ela tem convicção de que ela vai viajar para a Argentina. Ela já deve ter organizado a viagem dela, ela já deve ter comprado passagem, reservado hotel, enfim. Então, por isso que foi aplicado ali o going to, porque ela está mostrando um futuro que ela tem certeza que vai acontecer, que já vai ser nestas férias. Porém, a gente teve ali, ó, maybe. Maybe é aquele advérbio de dúvida, que nós também vimos na aula passada, esse advérbio e outros advérbios, que eles são empregados geralmente quando a gente usa will. Então, talvez, ela está dizendo aí, talvez, ó, irá ela vai para o Rio de Janeiro, e ela irá para a Argentina, mas antes, ano que vem. Eu troquei aí, mas enfim. Ela vai, então, para a Argentina ano que vem, e este ano ela vai para o Rio de Janeiro. Então, ele diz que é ótimo, né? Great, ótimo, e que ela vai amar o Rio, ó, love Rio, que ela vai amar o Rio. Então, ela diz assim, I think, I will. Eu acho, eu vou. Então, para vocês compreenderem aí, eu fiz essa troca, disse que ela iria para a Argentina, mas, na verdade, ela afirmou que este ano ela vai para o Rio de Janeiro, por isso que a gente usou o going to, e ela está pensando, talvez, na hipótese das próximas férias dela, ou seja, do ano que vem, ela ir para a Argentina. Aí foi quando a gente aplicou aí o will. Então, a diferença é justamente essa. Os dois se remetem a futuro, quando a gente fala na língua inglesa, né? O tempo verbal future, futuro. Porém, o will a gente emprega numa frase, numa situação, quando é um futuro que a gente não tem certeza se vai acontecer, é um desejo nosso. Enquanto o going to a gente emprega num futuro que a gente tem certeza, um futuro próximo, amanhã, mais tarde, à noite, tá certo? Então, fica claro aí essa diferença. Nós temos aí falando das atividades que estão sendo enviadas para vocês. Uma atividade já foi enviada sobre o will, e hoje, né, depois da aula, vocês vão ter nos grupos do WhatsApp a atividade em relação à aula de hoje. Então, é importante que vocês tirem as dúvidas com os professores de vocês. Quem não é meu aluno, pode me procurar, pode tirar as dúvidas, que no que eu puder auxiliar, eu vou estar disponível para auxiliar, se sentir essa necessidade, tá certo? Mas não deixem de realizar as atividades, não deixem de enviar estas atividades, para que a gente possa estar acompanhando o desenvolvimento de vocês em cada atividade, em cada assunto que foi repassado aqui. Então, é muito importante. Tirem todas as dúvidas, não guardem dúvidas e entrem mesmo em contato com os professores. Thank you, que é para agradecer a vocês pela aula de hoje. Foi muito bom estar aqui, sentindo saudade de todos os meus alunos, sentindo saudade da aula presencial, mas a gente sabe que, enquanto a gente não pode se encontrar, a gente vai fazendo por este método e vai tendo esse contato. Se cuidem, fiquem em casa, tomem todas as medidas necessárias, se protejam e, se Deus quiser, até a próxima. Obrigada.